A paz de Cristo, meu amigo, meu irmão. Gostaria de convidar agora vocês para juntos podermos fazer mais um estudo da revista Palavra e Vida da Convenção Batista Fluminense. Essa semana estudaremos a lição 12. Esse estudo tem como base, texto base, Neemias 16, 1, 4. O título dessa lição é Consciência da Grande Obra. Esse estudo foi escrito por o pastor Davis Pereira de Freitas. E queremos agradecer a esse querido pastor e estaremos agora nessa hora lendo a sua biografia. Pastor Davis Pereira de Freitas é casado com esposo da Carla, pai de Vanessa, Daniele, Lucas, Pedro Henrique, João Vitor e Luiz Felipe. Pastor da Primeira Igreja Batista Heliópolis, Belford Roxo. Graduado em Economia pela UGF em Teologia e o Seminário Teológico Batista Sul do Brasil e mestre em Administração Unigra Rio. Desde já nosso agradecimento a esse querido pastor que faz parte também da Convenção Batista Fluminense. Antes de entrar no estudo, eu quero dizer que essa semana, dia 8 basicamente, é o Dia Internacional da Mulher. E queremos aqui homenagear todas as mulheres, que o Senhor possa estar abençoando grandemente as mulheres. Vou ler aqui, também fazer algumas colocações para a gente entrar no estudo, para refletir. Primeiro, qual é a grande obra que Deus tem para você realizar em sua família? Qual é a grande obra que você almeja realizar em sua família? Segundo, como você tem se preparado para esta grande obra? Toda obra precisa de um preparo, todo projeto. Terceiro, você acha que sua vida de oração é satisfatória? Você acha que sua vida é satisfatória? Se não, que ações práticas você vai implantar para que a sua vida de oração melhore? Então você vai identificar onde possa estar, possa melhorar sua vida de oração. 4. Você tem identificado as armadilhas preparadas pelo inimigo para a sua queda? Você tem ficado atento sobre isso? 5. Quais as principais armadilhas do mal que têm retirado você do foco na grande obra, né? E então são essas perguntas que nós devemos estar refletindo sobre esse estudo que estaremos fazendo agora com o pastor Davis de Pereira de Freitas, né? Diz assim o autor da lição. Aliás, antes vamos ler o texto proposto por ele, né? Está em Neemias, de 1 a 4. Diz assim: sucedeu que, ouvindo Sambalate, Tobias e Gesem, o arábio, e o resto dos nossos inimigos, que eu tinha edificado um muro, e que nele já não havia brecha alguma, ainda que até este tempo não tinha posto as portas nos portais. Sambalate e Gesem enviaram a dizer: vem e congreguemo-nos juntamente nas aldeias e no vale de Ono. E porém intentava fazer-me mal. E enviei-lhes mensageiro a dizer: estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer, porque cessaria esta obra enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco. Até o 4, né? Então, são esses versículos. Diz assim um estudo. Na lição de hoje, iremos observar que Neemias compreendeu em seu coração que havia uma grande obra a ser realizada. Então, ele compreendeu isso. Ele colocou-se à disposição do Senhor, a fim de ser um instrumento vivo nas divinas mãos
para a construção de uma nova realidade. Ele buscou a aprovação do rei para cumprir a missão, a qual entendera seu propósito de Deus para a sua vida e recebeu mais do que isso, sendo nomeado governador de Jerusalém. Então, nós já falamos sobre isso aqui, que Neemias, ele se sentiu triste na presença do rei, e o rei vendo, porque ele era copeiro, servia o vinho, e essas pessoas estavam ali para servir ao rei. E ele olhou para Neemias, viu o semblante triste e queria entender. Neemias explicou toda a situação que a sua pátria estava passando. E ele colocou no seu coração pedir ajuda ao rei. E o rei lhe deu todas as condições, ainda nomeou ele governador de Judá. O título persa de Tisata, mais ou menos isso aqui, lhe concedia autonomia para agir e realizar a grande obra da construção dos muros da cidade. Então ele recebeu um título, persa. Esta grande obra não se limitava ao aspecto físico. A restauração de Israel, ela não se restaurou somente no aspecto físico, mas expandiu ao social, que estava acontecendo, a miséria, e ao espiritual, porque eles eram um povo ligado à espiritualidade, a Deus, um povo de fé. Havia uma grande obra a ser feita, e o texto básico para a nossa situação tem muito a nos ensinar. Neemias estava empenhado, focado em obedecer a Deus. Ele não queria deixar nada que atrapalhasse a reconstrução dessa cidade, dos muros. Então ele tinha que, primeiro, manter o foco. Nós, como estamos envolvidos na obra do Senhor, nós temos que manter o foco. O Evangelho diz, olhando para o autor e consumador da nossa fé. Não devemos olhar para a direita nem para a esquerda, mas olhando para o autor e consumador da nossa fé. E Neemias, com certeza, estava olhando para o autor e o consumador da fé dele. Na frase célebre de Neemias, estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer. Neemias 3. Então, nós estamos realizando essa obra de restauração de uma sociedade decaída e não podemos descer, não podemos olhar para trás. Aquele que mete a mão no arado e olha para trás não é digno de seguir a Cristo. Mostra que eu e você devemos manter viva a consciência da grande obra salvadora. Então temos uma tarefa a ser cumprida, resgatar almas. Foi o que Jesus falou para os discípulos, eis que vos farei pescadores de homens, de almas, por meio da qual devemos realizar e não aceitarmos de forma alguma qualquer convite para desistir. Então, devemos permanecer firmes, constantes, sempre avantes na obra do Senhor. Quero falar aqui, irmãos, sobre o que é consciência. É o título, consciência da grande obra. Consciência, sentido ou conhecimento que permite ao ser humano vivenciar, experimentar ou compreender o aspecto ou a totalidade do seu mundo interior. Então, nós, dentro da obra, devemos saber qual a nossa importância, a nossa totalidade dentro dessa obra. Segundo ponto, sentido, percepção que o ser humano possui do que é moralmente o certo e errado. Então nós temos essa consciência, sabemos o que é certo, sabemos o que é errado em atos e motivos individuais. Só para os irmãos saber o que é consciência, Assim como Neemias enfrentou muitas investidas dos inimigos, nós também enfrentamos lutas muito intensas. A pandemia trouxe à tona algumas dificuldades que já existiam em nosso meio e estavam ocultas. Então, nós percebemos que essa pandemia ela trouxe algumas consequências para a igreja, intensificou outras
que eram menores, e adicionou algumas que não enfrentávamos no passado. Todavia, mesmo assim, não podemos desistir. Algumas consequências, irmão, hoje muitos estão... Os templos ainda não foram abertos totalmente. Tem igreja funcionando, mas muitos ainda não podem, porque são problemáticos nas suas enfermidades, comodidade, então nem todos estão podendo frequentar os templos. E também a aglomeração tem sido muito reduzida. Até mais agora que tem aumentado, né, a infecção. Não podemos aceitar a voz maldita, a qual afirma que não há solução. Então, para tudo tem uma solução. E essa enfermidade que está assolando o mundo tem solução. Pois o nosso Deus está conosco. Então, irmão, sabemos que Deus nunca vai nos deixar. E jamais nos abandonará. Nunca nos deixará desamparados. Quando Moisés partiu e Josué tinha que dar continuidade ao povo na terra prometida, foi: esforço-te, bom ânimo, não te desampararei, nem te deixarei. Assim tem sido o Senhor conosco. O Senhor nos incentiva a ser fortes e corajosos diante do grande desafio de levar a esperança em Jesus Cristo a toda criatura até os confins da terra. É um grande desafio hoje a igreja levar essa mensagem salvífica, pois muitas coisas têm sido, vou dizer, impedidas pela situação, principalmente o contato físico com as pessoas. E o evangelho, basicamente, é contato físico com as pessoas. Neemias foi um líder, o qual manteve o foco na missão. Mas nós temos outros aspectos, por exemplo, esse vídeo que nós estamos fazendo aqui é um meio de nós levarmos até a outras pessoas que não conhecem Cristo a palavra de redenção, de esperança salvífica, para que ele aceite Cristo e seja salvo a sua alma. Que recebeu do Senhor. Ele não estava preocupado em ser popular, né? Olha só. Ou aceito pelo povo. Ele estava preocupado com a fidelidade a Deus, acima de tudo. Então, muitos poderiam estar contra Neemias, porque ele estava trabalhando muito árduo na obra, empenhando muito, mas era necessário, porque senão esses inimigos chamados Tobias, Sambalate, Gesem e esses árabes, estavam ali de olho neles, prestes que eles fracassassem, para que eles tomassem de assalto aquela cidade e pudessem impedir de restaurar a cidade. Na nossa vida espiritual não é assim. É por isso que Cristo falou: orai sem cessar, né? Reforçando que devemos orar sempre. Neemias foi um líder popular, fidelidade e tudo. Por isso manteve a visão na grande obra a ser realizada. Então o nosso foco tem que ser o evangelho expandindo e chegando até os quatro cantos, como está lá escrito, né? Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Nossa missão principal aqui na terra é anunciar as boas novas de salvação. Eu sei que muitas pessoas falam de Jesus, falam de salvação, mas nunca devemos nos deixar de falar essa palavra, porque ela aviva em nossos corações a responsabilidade que cada crente tem para com o Evangelho de Cristo. Religiosos que se orientam pela agenda de Deus. O mundo precisa... deixa eu falar isso aqui, né? Henri Beckbey afirma: o mundo precisa de líderes religiosos que se orientam pela agenda de Deus, né? O mundo precisa de maridos e esposas, mães e pais que sabem aplicar as promessas bíblicas no lar, e em vez de se apoiar em conselhos de livros de autoajuda. Então, irmão, nunca nesse tempo foi tão
é necessário falar da palavra de Deus às pessoas. Porque a Bíblia é a palavra de Deus que o orienta, é a bússola que direciona. E Jesus mesmo ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai sem ele. Cristo é o caminho que leva ao Pai. Então aqui, esse Henri Becquerel, ele está falando, o mundo precisa de líderes religiosos que orientem pela agenda de Deus. O mundo precisa de marido, esposa e mães que sabem aplicar a mensagem, as promessas bíblicas no lar. Então, a Bíblia é a palavra de Deus. Ainda que tudo ao nosso redor nos pressione ou tente nos distrair, devemos seguir o exemplo de Neemias. Permanecemos com foco na grande obra que o Senhor tem para fazer em nossas famílias. A obra não cessou. A obra do Senhor ainda não acabou. Enquanto houver igreja, tempo para nós evangelizarmos. Em nossas igrejas e por meio das nossas famílias e igreja. A igreja é composta de família. E toda a sociedade é composta de famílias e igrejas. Hoje se fala muito nos meios, na mídia, essa mídia digital, né? E a mídia tradicional também, tentando desmoralizar a família. Mas a família ainda é a base e a igreja também, muitas das vezes, ela é combatida por pessoas que esqueceram, muitos até que tiveram no nosso meio, hoje falam mal da igreja. Mas, meu irmão, lembre que quando Jesus começou a fazer um discurso mais severo, mais forte, e ele olhou, começou a ver que aqueles discípulos já não andavam mais com ele, porque o discurso era forte. E Pedro, virando, olhou para os discípulos dele e falou, e vocês? E Pedro ousadamente falou, Senhor, só tu tens palavras de vida eterna. Nós devemos ficar com essa parte boa que Pedro falou. Só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Para onde iremos? Não temos para onde ir. Então devemos manter o foco naquele objetivo. Restaurar espiritualmente, como falou aqui, socialmente, físico, social e espiritual. Esse é o objetivo da igreja. Então nós falamos sobre o foco. Mantendo o foco, nós devemos manter o foco. Nós devemos persistir, irmãos, naquele objetivo. Persistir. O inimigo é persistente. O inimigo tem persistido em querer atacar a igreja. Nessa passagem percebemos que os inimigos de Neemias não aceitaram a sua negativa. Ainda assim, quando Neemias disse, não posso descer, não vou descer, eles ainda tentaram que Neemias fosse ao encontro deles, que já tinha preparado um laço para ele. E continuaram insistindo para que se encontrarem com ele. E foram 4 tentativas sucessivas, olha só. E como receberam sempre a mesma resposta. E eles mudaram de estratégia e enviaram na 5ª vez o mensageiro com a carta aberta acusando de revolta e rebelião. Como ele não conseguiu intimidar Neemias, e Neemias sempre dava a mesma resposta, agora eles voltam com uma carta, né, na qual estava escrito, entre a gente se ouviu Gesem dizer que tu, os judeus, e tentar revoltar, isso no versículo 6, né? Pelo que edificais o muro, e tu farás rei deles, segundo estas palavras. Então, acusando Neemias de traição ao rei persa. Então, irmãos, você vê que o inimigo sempre é astuto. Nosso inimigo é insistente. Nosso adversário, todo mundo sabe quem é. É o diabo e seus anjos caídos.
Ele nunca desiste de tentar de nos destruir. Porque ele nunca quer destruir. E ele veio para matar, roubar e destruir. Quem veio para matar, roubar, para destruir? O diabo. O diabo só veio para matar, roubar e destruir. Por isso devemos permanecer atentos e alerta, buscando discernimento espiritual, necessário para identificar cada armadilha preparada por Satanás, para impedir o avanço da grande obra que o Senhor desejava realizar em nós, através de nós. Os irmãos, lembra que nunca na história nós tivemos um presidente bem voltado para o evangelho. Não estou dizendo que ele é evangélico, não. Estou dizendo um presidente que dá abertura para a igreja e o evangelho. Nunca tivemos na nossa pátria alguém assim. E de uma hora para outra aparece esse vírus que tenta destabilizar a nossa nação. Eu creio que a igreja deve intensificar em oração, na pregação da palavra. Há uma grande obra a ser feita, e ela é realizada de joelhos, olha, na presença de Deus. Viu como é que? Jesus nos exorta, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O Espírito da verdade está pronto, mas a carne é fraca. Mateus 26, 41. Então, irmãos, a oração, Jesus, quando está prestes a deixar esse tabernáculo, né? O tabernáculo era o corpo dele, né? E nós também, nosso corpo é o nosso tabernáculo, a nossa casa. E ele falou para os seus discípulos, quando voltou, encontrou dormido, disse: orai, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Nosso espírito está pronto, mas a nossa carne é fraca. E nós estamos nesse tabernáculo. Assim não deixe brechas para o inimigo atuar em sua vida, em sua família. Lembre-se sempre de que ele não desiste de atacar você. Então, é para a gente sempre estar alerta, orando, lendo a palavra, consagrando a nossa vida ao soberano. Fique alerta. Ore com sua família. Realize os cultos domésticos. Quando nós deixamos de ir à casa de Deus, como tem nesse tempo, e alguns pela sua enfermidade, e outros porque as igrejas também não abriu todas, e muitas pessoas têm permanecido nos seus lares. Então, aqui ele está dizendo, realizar cultos, estimule, pelo exemplo, seus filhos, seus leitores, praticantes da Bíblia Sagrada, a infalível palavra de Deus. Nós podemos dizer com convicção que essa palavra, a Bíblia, é a palavra de Deus. Porque ela fala de Deus. Então, dizer assim, a biografia de Deus está aqui na palavra. E ela não falha. É interessante que tem pessoas que já estiveram no nosso meio e hoje ele fala contra Deus, fala coisas terríveis contra Deus. O homem que já experimentou o Evangelho e hoje ele se volta contra o Criador. Mas Cristo já vinha alertando sobre essas pessoas. E quando eu vejo essas coisas acontecer, eu vejo que a Bíblia ela se cumpre. Se nós olharmos para Romanos, logo no início, nós vamos ver que há homens mais amantes de si mesmo do que amantes de Deus, que ama a Deus. Nesses dias difíceis, e o Espírito Santo, quando ele testifica que eu sou filho dele, diz o Evangelho, e o Espírito de Deus testifica com o meu espírito que eu sou filho de Deus. Não pode haver dúvida no coração do homem que ele é filho de Deus. E eu ouvi essa semana
um YouTube falando sobre isso, que agora ele é ateu. E ele tentou fazer algumas colocações, depois eu tive refletindo sobre isso. Mas olha só, tudo que tem cumprido, tudo que tem acontecido tem se cumprido na palavra. E nós vamos ver coisas piores. Então diz assim, é infalível a palavra de Deus. Se prepara para a batalha, pois o inimigo está sempre articulando uma ação maléfica para afastar vocês dos propósitos divinos para a sua salvação. Temos que estar alerta, irmão. Na nossa casa, no nosso lar, no nosso trabalho, na rua, aonde estivermos. Então nós falamos que nós devemos manter o foco. Nós sabemos que o inimigo é persistente e agora devemos ser perseverantes. O inimigo é persistente e nós devemos ser perseverantes. Ainda que o inimigo atue intensamente para nos afastar da vontade de Deus, ele somente será bem-sucedido se não estiver vivendo em intimidade com o Senhor. Então, o inimigo ele só cria raiz, ele só tem força, porque ele poder ele não tem, ele tem força. O poder pertence a Deus. Se nós dermos brecha para ele, quando estamos alicerçados na rocha, alicerçado, é um alicerce, né? Fixado na rocha, que é a rocha, Jesus Cristo é a rocha. Somos fortalecidos, preparados para resistir todas as investidas do mal contra as nossas vidas. Lembra do homem que fez sua casa na areia, mas se ele tivesse construído na rocha, viria os ventos e não abalaria a sua casa. Assim deve ser o crente, o cristão. Devemos, portanto, perseverar em Deus, manter viva a chama da nossa fé. A convicção do socorro bem presente do Senhor. A certeza que o nosso Deus está ao nosso lado e nos concederá a vitória. É verdade, Cristo venceu na cruz, a fim de que o seu precioso nome seja exaltado e glorificado em nós. Neemias perseverou, pois tinha a certeza que não estava tocando um projeto humano. Porque ele perseverou? Porque ele sabia que estava cumprindo a vontade de Deus. Não era uma obra do seu próprio coração, mas era assim uma grande obra que surgiu no coração de Deus. O Senhor dos Senhores, o Deus Altíssimo, que deu a visão e abriu as portas dos recursos necessários para que a obra fosse realizada. Então, irmãos, o que devemos aprender com Neemias é que o Senhor que dá o recurso, o Senhor que muitas das vezes nos dá a visão de como vamos usar esse recurso e usar bem na sua obra. Eu e você estamos aqui para realizar a grande obra do Senhor. Ela não é nossa, não é para a nossa glória, é para a glória de Deus. Né? Esse vídeo que está sendo feito aqui não é para mim, mas é para que você saiba que existe um Deus bom, maravilhoso, que talvez você, quando ouve de uma pessoa, qualquer pessoa, não vai acreditar. Mas a pessoa que acredita, ela crê naquele Deus do impossível. E por isso devemos perseverar, sabendo que o Senhor sempre nos fortalecerá, edicionará nossos passos, se formos completamente humildes diante dele e consagrados somente a ele. Nós devemos ser exclusivista para Deus. O que é isso?
ter um único Deus, amar a Deus sobre todas as coisas. Nós não devemos ter dois pensamentos, cocheando em dois caminhos. Hoje você está na casa de Deus e depois você está fazendo a vontade do mundo e de Satanás. Não. Você tem que ter um propósito firme, um foco, uma direção. Ainda que sejamos intensamente pressionados pelo mal, devemos perseverar. Lembremos que o apóstolo Paulo, em tudo somos atribulados. Olha só. Mas não angustiados. Perplexos, mas não desamparados. Então somos angustiados, somos atribulados, estamos perplexos, mas não desamparados. Deus não desampara os seus. Perseguidos, mas não desamparados. Abatidos, mas não destruídos. Isso está em 2ª carta a Coríntios, de 4. 2ª carta de Paulo aos Coríntios, 4, 8, 9. Depois os irmãos podem confirmar. A perseverança é um dos sinais de uma vida firme em Jesus. Ser perseverante, constante. Pois quando estamos convictos do cuidado e da provisão do Senhor, não vacilamos. Não pensamos em desistir, mas ao contrário, avançamos na total dependência do Senhor. Somos dependentes da vontade de Deus. Como Jesus disse, sem Ele nada podemos fazer. Dependência é isso, estar com Jesus, Jesus que faz. Nós somos instrumentos na mão do Mestre e devemos obedecer. Mas ao contrário, avançamos na total dependência do Senhor, sabendo que fazemos parte de uma grande obra de transformação de vida. Somos instrumentos na mão de Deus para levar sua mensagem de redenção, salvação, de preparo para uma vida eterna com o nosso Criador. Não se esqueça de que o Senhor quer usar a sua vida. Ele quer usar a sua e a minha vida para fazer essa grande obra. Para que muitas vidas sejam transformadas em novas criaturas, as quais vivem pela fé em Jesus Cristo. E falar em fé, a fé é o firme fundamento das coisas que não se viu, mas que nós cremos que ela existirá. Isso é fé. Então, irmãos, por isso que nós vivemos não por vista, mas vivemos pela fé. E o justo viverá pela fé. Meu amigo, meu irmão, chegamos mais ao final de um estudo. E que esse estudo possa ser grande valia para você. Que nós devemos ter essa consciência na grande obra de Deus, que é de levar o Evangelho a toda a criatura e de restaurar uma sociedade caída social e espiritualmente no pecado. Vamos orar, agradecer a Deus por mais um estudo nessa semana. Quero agradecer a você que ficou conosco. Que o Senhor possa estar abençoando grandemente você e sua família. Vou orar, assim encerrando esse estudo. Senhor Deus, Senhor nosso Pai, como é bom, Senhor, falar do Teu amor. Deveríamos sempre estar falando de Ti, Senhor. Nas nossas conversas, nos nossos diálogos com nossos amigos e irmãos. Porque não há coisa melhor neste mundo do que te servir. E saber, Senhor, que tudo que nós temos, tudo que nós somos, e somos Teu, e Tu, Senhor, criaste nós para que nós pudéssemos Te adorar na beleza da Tua santidade. O que seria de nós, que seria desse mundo sem a Sua presença? Sim, Deus, Tu és importante para cada um de nós. Eu sou grato a Ti, ó Deus, pela Sua existência e pelo que o Senhor tem feito por nós. Andávamos, Senhor, perdidos neste mundo sem pastor. Hoje nós temos um sumo pastor, como a Tua palavra nos ensina. Pai, obrigado, Senhor, pelo tudo que o Senhor fez por nós
e tudo que o Senhor tem feito e ainda há de fazer, Senhor, pela tua igreja. Até o final deste tempo, Senhor, como diz a sua palavra, eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. Realmente, Senhor, nós temos estado contigo sempre. E o Senhor tem estado conosco através do teu Santo Espírito, movendo em nosso coração, no meio da sua igreja, no meio do teu povo, trabalhando por nós, Senhor, noite e dia, para que possamos estar na sua presença sempre. Abençoa, Senhor, a cada um que vai ouvir este vídeo, que eles possam entender que o maior presente que o homem possa te dar é a sua vida, o seu coração. Filho meu, dá-me o teu coração. Que eu possa entregar realmente, ó Deus, o meu coração para ti. E que o Senhor possa fazer uma morada eterna nos nossos corações. Muito obrigado, Deus, por esse momento. Através desse vídeo, Senhor, que a sua mensagem chegue aos mais longe possível e que todos possam compreender que Jesus veio salvar a humanidade que estava perdida. Em nome de Jesus te agradeço. Amém. Meu amigo, meu irmão, te agradeço. E se esse vídeo tem sido útil para você, venha conosco. Até o próximo estudo, se assim o nosso bom Deus nos permitir. Amém.